Oi, bem-vindo a mais um salmo da nossa série de meditações. Como é bom estarmos juntos, ouvindo a voz de Deus, recebendo o ensinamento, a direção para a nossa vida. E hoje estamos no Salmo 115, um salmo maravilhoso que traz ensinamentos profundos e preciosos para a nossa vida. Eu convido você a fazermos a leitura desse salmo. Diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua fidelidade. Por que dirão os gentios, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está no céu, fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem narizes, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. O Senhor se lembrou de nós, Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais a vós e a vossos filhos. Sois benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Eu fiz questão de ler esse salmo completo, porque ele tem uma mensagem profunda para os nossos corações. O título é O Único Deus Verdadeiro. E nós encontramos aqui ensinamentos que são práticos para a nossa vida. Nós vemos aqui o chamado do salmista a que todos reconheçam que há um só Deus, um só Senhor, e só a Ele devemos dirigir a nossa oração. Só a Ele devemos dirigir a nossa adoração, nosso louvor e a nossa gratidão. Por quê? Só Ele pode realizar milagres. E o salmista faz aqui um contraste entre o Deus verdadeiro e os ídolos. Ídolos feitos de prata, de ouro, de vários materiais que são obras das mãos dos homens. Olha aqui o contraste que o salmista mostra para nós. Enquanto o Deus Todo-Poderoso é aquele que pode realizar o impossível para nós, porque foi Ele que criou o universo inteiro. É Ele que tem o poder nas mãos para dar a vida, para tirar a vida, para curar aquele que está enfermo, para solucionar problemas que são insolúveis para nós humanos. Esse Deus é tão poderoso e é o único Deus que tem poder. E o contraste aqui mostra que os ídolos, aqueles que são feitos como obras das mãos dos homens, têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não escutam. Não sentem cheiro, não apalpam,
não caminham, têm que ser levados pelos homens. Eles não podem emitir nenhum som, nenhuma palavra. Os ídolos, para muitas pessoas, têm tomado o lugar de Deus, porque quantos, por não conhecerem essa palavra, essa verdade, quantos têm feito orações e têm pedido curas, milagres, respostas a ídolos. E olha o que Deus está dizendo. O versículo 8 é um versículo muito forte para mim. Deus está dizendo assim: a eles se tornem semelhantes os que os fazem e os que neles confiam. Ou seja, aqueles que fabricam os ídolos e aqueles que confiam nos ídolos se tornem semelhantes aos ídolos, ou seja, inativos, incapazes, sem conseguir falar apesar de ter boca, sem conseguir ouvir apesar de ter ouvido, sem conseguir tocar, sem fazer nada, porque eles são objetos inanimados. Eles são objetos sem vida. Deus está dizendo que aqueles que constroem, que fabricam, e aqueles que confiam se tornarão assim também, sem vida. Mas aí, a partir do verso 9, o salmista diz: Israel confia no Senhor, porque o Senhor é o seu auxílio, o seu escudo. Casa de Arão, confie no Senhor. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai nele, porque ele é o seu auxílio e o seu escudo. Deus abençoará aqueles que o temem, tanto pequenos como grandes. O Senhor nos abençoará se nós adorarmos só a Ele, se nós dermos a Ele a glória que é devida só ao seu nome e não dividirmos a glória dele com ídolos. Aqui no versículo 17, o salmista completa isso dizendo: os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. O que isso quer dizer, Wanda? Num contexto como esse, como o salmista estava falando sobre o contraste entre os ídolos e Deus, os mortos não louvam ao Senhor, os ídolos são mortos, eles não podem louvar, muito menos responder a nossa oração, muito menos. E talvez eu esteja falando aqui com pessoas, e eu estou falando com muito amor, que têm tido essa prática, mas que talvez não conhecem essa visão de Deus sobre os ídolos. Talvez um ídolo representa alguém, representa um personagem, representa alguém que viveu na história e deixou um legado e deixou um testemunho lindo de vida e partiu, morreu. Por causa disso, se tornou depois uma referência, se tornou uma pessoa considerada como um santo. E ali, as pessoas, na boa fé, pedem para esses ídolos, pedem para esses personagens, mas eles estão mortos. Eles fizeram uma linda história, deixaram exemplos bons, mas eles não são Deus. Eles são pessoas. E nós não podemos acreditar que a pessoa humana tem o mesmo poder que Deus, não. Deus não dá a sua glória a ninguém. Isaías fala: eu sou o Senhor Deus, o único Deus, e a minha glória não darei a ninguém, nem às imagens, nem aos ídolos. E talvez eu esteja falando com pessoas aqui que digam para mim: Wanda, mas eu já fiz uma oração e já recebi uma resposta. Eu fiz uma oração diante de uma imagem de um ídolo, de um personagem, e eu recebi uma resposta.
Sabe como nós podemos compreender isso? Não foi a pessoa que te respondeu. Não foi. Não foi a pessoa. A pessoa daquele santo, ela está descansando. Ela não tem esse poder. O único que tem poder é Deus. E talvez, pela falta do conhecimento, você fez essa oração de boa fé. E pela misericórdia de Deus, um milagre aconteceu na sua vida. Porque Ele ama você. Mas Ele não aceita que a glória seja dada a um ídolo. Ele recebe a glória para Ele, porque o único que pode fazer é Deus. E quantas pessoas já fizeram orações e não tiveram respostas diante dos ídolos? Quantas? É para nós pensarmos e tomarmos cuidado com o nosso coração, para não permitir que nada, absolutamente, tome o lugar de Deus na nossa vida. E eu estou falando com muito amor. O amor que Deus tem por você, pela sua alma, é tão grande que Ele mandou o seu único Filho, Jesus, que é Deus. A Cristo podemos pedir, porque Ele veio a esse mundo, Ele é Deus. Ele morreu por nós e o seu poder o ressuscitou dos mortos. Então Ele é o único Deus em quem nós podemos confiar. Os demais personagens morreram, estão sepultados. Por mais que tenham deixado um lindo legado, eles não têm poder para responder orações. Eu quero deixar essa palavra com você, para o seu coração, para a sua reflexão. Busque somente a Deus, ore somente a Deus. Só Ele tem poder para abençoar a sua vida. Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor, porque através de Cristo nós temos livre acesso ao Pai. Nós não precisamos de ninguém nessa terra para ser intermediário diante de Deus. Nós temos liberdade diante do Senhor, porque o Senhor é o nosso Pai. Por isso, Deus, receba o nosso coração, nos ajuda, nos ensina a orar somente a Ti, a temer somente a Ti, a dar a glória somente a Ti, a glorificar, a elogiar o Teu poder e os Teus milagres na nossa vida. Nós rendemos a Ti a nossa adoração e reconhecemos que não há outro Deus, não há outra divindade, não há outro ser que possa responder a nossa oração além do Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Deus abençoe a sua vida grandemente. Até o nosso próximo salmo.